Boa noite! Boa noite, Dani, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. Deixa eu ver quem está com a Boa gente. noite, Dani. Oi, Suzy, boa noite. Oi, Pablo, boa noite. Sueli, Fernando, Micheline, Sheila, tudo bem? Carmelo, quem mais? O papai chegou, né? É, também, né? Uau, uau. O Rashid. E aí, pessoal, vamos... Tá, né? Oi, Evandro, tudo bom? Boa noite, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vindo à nossa sala. Obrigado. Pronto, vamos começar, né, gente? 21h09, a gente marcou ali, estejam pontualmente na sala, às 21h09. Importante, né, a gente valorizar o tempo das pessoas. Deixa eu ver se eu estou deixando mais alguém. Cadê? Adriana, boa noite, Adriana. Acho que só, consegui falar de todo mundo. Boa noite. Tá, isso aí. Conforme o pessoal for entrando, a gente vai dando boa noite também. Gente, hoje nós vamos conversar uma coisa. A gente está fazendo esse programa de 90 dias de mentoria, porque você dar certo nesse negócio, ele envolve muitas engrenagens, né? Você tem que. Imagine esse negócio como uma verdadeira sequência de engrenagens. Então, uma delas é você fazer aperfeiçoamento de pessoal, de mentalidade. A outra delas é você melhorar vendas, outra delas é você ter conhecimento sobre os produtos. Então, quanto melhor você for elaborando sobre tudo isso, melhorando o seu repertório, melhor vai ser seu resultado, sem sombra de dúvidas. Então, a gente decidiu fazer essa mentoria de 90 dias para a gente buscar compartilhar com vocês coisas que deram certo, coisas, nesses 3 anos, eu garanto para vocês que muitas coisas que a gente fez comprovadamente deram errado, mas outras milhares deram certo, e por isso a gente está aqui até agora, né? Porque alguma coisa certa foi feita. Então, vamos dividir isso com vocês. Hoje, o meu papel é falar com vocês como apresentar o produto. Então, Opa, isso é bom. Ô, Pablo, tudo bem? Então, Boa noite. que bom. Então, nós vamos falar sobre como apresentar o produto. O que é que você precisa saber? O que é que você precisa falar? Onde é que você tem que... Qual é o botãozinho que você vai apertar que vai fazer a pessoa... Você cativar a pessoa, trazer ela para o seu lado. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter consciência, primeira coisa que a gente precisa ter consciência, que a maioria das pessoas lá fora não sabem o que a gente sabe. Porque se elas soubessem, elas estariam fazendo as mesmas coisas. As pessoas estariam, se elas soubessem o poder de um óleo essencial, se elas soubessem como ele é realmente, que ele funciona realmente, se as pessoas soubessem, elas estariam utilizando, não tem a menor sombra de dúvidas, tá? Oi, Sá! Oi, Renata! Como é bom ver vocês! Então, vamos nos colocar no lugar da pessoa, tá certo? Das pessoas. Vamos nos colocar no lugar das pessoas e vamos tentar enxergar pela ótica delas. Então, quando você desenvolver uma conversa, nunca, jamais, em hipótese alguma, tente impor nada. Não esqueça que ela não sabe o que você sabe. Então, você precisa provocá-la para ela saber o que você sabe de forma sutil. Jamais dizer que ela está errada, que ela está fazendo a pior coisa da vida dela, lá. Você tem que ir de forma sutil mostrando para ela.
Então, antes, eu vejo muitos de vocês estão preocupadíssimos com o que usar, como usar. Mas quando você está diante de um cliente, a primeira coisa que você tem que mostrar para ela é por que usar e por que não usar, tá? Nas técnicas de vendas, qualquer segmento, qualquer coisa de vendas, os principais gurus das vendas, eles dizem o seguinte: você precisa solucionar uma dor. Só que muitas vezes você nem sabe a dor da pessoa. Então, como é que você vai solucionar uma dor? Então, você tem que ter a sensibilidade e saber que existe uma dor generalizada que muitas das pessoas não sabem nem que está doendo. Então, se você souber explicar, se você souber transmitir a mensagem, nós saímos muito na frente. Porque o produto que nós trabalhamos, ele vai de encontro com muitas dores. Eu vou dar alguns exemplos para a criatividade de vocês fluir, tá certo? Por exemplo, hoje, a infância, na primeira infância já, está sendo hiper diagnosticado crianças com hiperatividade. Então, qualquer criança mais sapeca, com mais energia, com um instinto mais desafiador, com essas características, elas já são diagnosticadas com hiperatividade. Aí, rapidinho, já estão tomando Ritalina ou tomando qualquer outro medicamento nessa área. E aí, gente, o que acontece? Esses medicamentos, eles vão seguir essa criança, que vai se tornar um adolescente, cada vez mais depressivo, porque esse tipo de medicamento, ele dá com uma mão e toma com 10. O adolescente, o menino, adolescente especialmente, vai perder toda a sua característica de empenho, de descobrimento da sua própria sexualidade, vai se tornar um homem prático, um homem que vai ter... Deixa eu tirar o áudio aqui. Peraí. Vai se tornar um homem mais fraco, um homem que não tem aquele impulso, porque a libido, ela não serve só para a parte sexual, ela também é aquele prazer pela vida, aquela coisa da garra mesmo, né? Aquela audácia, aquela garra, aquela força, aquela coisa da conquista, que também tem a ver com a conquista material, com descobrimentos e tudo mais. Então, a gente vê aqueles adolescentes apáticos, cada vez mais deprimidos, com menos determinação pela vida. E aí, quando você olha para trás, você descobre, diagnóstico de TDAH, diagnóstico de hiperatividade, bibibi, aquela coisa toda que vem... hoje todo mundo parece que é norma, né? Você chega lá e já recebe o diagnóstico. Então, isso é uma dor que, de repente, quando você encontra um pai e uma mãe exausto com uma criança, ele está dando graças a Deus que essa criança está mais quietinha, mas ele não sabe da dor que vai vir lá na frente e o preço que esses medicamentos cobram. Cabe a você, de forma sutil, cabe a você, com conteúdo e conhecimento, saber explicar certas coisas. Então, uma criança com excesso de energia, às vezes, eu já vi muitos casos disso, gente. Muitas vezes não é a criança que está com excesso de energia, muitas vezes são os pais exaustos, que não fazem nada que uma criança tem prazer em fazer. Então, os pais, eles usam toda a energia para o trabalho. Quando chega em casa, não tem energia nenhuma e a criança está pegando fogo. Então, de repente, eles acham que é a criança que está demais, mas são os pais que estão de menos. Então, já aconteceu, gente, em vez de eu cuidar da criança, eu cuido dos pais. E o resultado vir. Os pais agradecerem, ou eles melhorarem a energia, a disposição. Então, quando você também olha esse é o famoso olhar holístico, que você nunca olha só o problema apresentado, você olha todo o redor, né? Então, quando você olha o lado dos pais
é uma mãe que está exausta, às vezes é uma mãe que cuida sozinha dos filhos, ou o casal, mas tudo com muita luta, tudo com muita dificuldade, sobra pouco dinheiro, sobra pouco tempo. Então, as pessoas estão cheias de problemas, mas tá ok, a gente entende tudo isso. Mas eu, conhecendo, sabendo, vou me calar, sabendo o que vem pela frente com uma criança, eu não vou me calar. Eu vou falar, eu vou instruir. Então, quando você tem formas, digamos que seja um diagnóstico correto, é uma criança extremamente hiperativa, reativa e tudo mais. Quantos óleos essenciais a gente tem capacidade, a gente tem condições de indicar de melhora de comportamento? Porque, gente, o comportamento, ele nada mais é do que um reflexo bioquímico. Então, se eu tenho um reflexo bioquímico, onde eu tenho que cuidar? Eu tenho que cuidar da bioquímica. Então, vamos cuidar. Vamos ver coisas que possam melhorar a bioquímica dessa criança, para ela refletir no comportamento. Então, você pode colocar cítricos, porque eu não quero uma criança dormente durante o dia. A gente quer uma criança feliz, ativa, mas com uma certa calma. Então, vamos usar um bergamota. Bergamota é um óleo essencial que combina a disposição do lemon, combina aquele fator de energia e disposição de um lemon da vida, mas ele também é carregado de outro componente que é calmante, esse componente, inclusive, tem na lavanda. Então, você tem um cítrico que abraça um pouquinho dos dois mundos. Então, vamos colocar esse cítrico durante o dia, porque você não deixa a criança dormente e, ao mesmo tempo, você deixa ela calma, relaxada. Uma boa noite de sono também ajuda muita coisa. Então, vamos cuidar da noite de sono dessa criança. A linha Kids da doTERRA tem alguns voltados para algumas das principais queixas. Eu tenho assim, um dos que eu trabalho muito chama-se Tinker, que é uma mistura para criança relacionada a foco e concentração. Então, aquela criança que está na hora da escola, ele é bonitinho, pena que eu não estou com ele aqui agora, mas ele é bonitinho, assim, ele é bem com um jeitinho infantil, as crianças gostam de usar, elas usam como se fosse até um perfumezinho. Aí passa no pulso, passa aqui, ele ajuda no foco e na concentração. A gente tem, olha só, a Suzy colocou aí para vocês. Ó, o do meu filho, veja que ele vem que nem um chaveirinho. Quando eu senti que o meu filho estava precisando, eu colocava na mochilinha dele, no zíper da mochilinha. Então, ele levava para a escola, ele mesmo passava. É lógico que a gente, quando lida com crianças, o lado lúdico, ele influencia bastante. Eu falava que era para o meu filho ficar mais inteligente, que ia deixar ele mais inteligente e tal. Então, ele passava com toda a força. Então, esse é o nosso papel, né, gente? A gente tentar... vamos enxergar as crianças também como um cliente. Então, vamos olhar pelo olho delas. Como elas gostariam de ser tratadas, o que elas gostariam de ter da gente. Então, quando você chega perto de um pai, de uma mãe, exaustos, dizendo que o filho tem hiperatividade, não vamos diminuir a queixa dos pais, mas, ao mesmo tempo, vamos procurar apresentar para eles uma dor que eles talvez nem saibam, mas que eles vão ter lá na frente. Eu disse no início, uma das primeiras frases que eu disse, muito mais importante do como usar, quanto usar, o que usar, é você ter muito claro dentro de você por que usar. Por que você está usando óleos essenciais? E por que você não usar outras coisas? Ter isso, assim, extremamente bem claro na sua mente. Assim, claro, nítido e certo. Exemplo, porque eu tenho dores, porque eu não vou tomar mais os analgésicos, porque eles causam microlesões irreversíveis no nosso fígado. É irreversível, gente. Tá aí os estudos para todo mundo ver.
Só um segundinho. Então, tem... Deixa eu afastar tudo aqui, só um segundo. Então, gente, são microlesões que não tem volta. Não tem volta. Ora, se eu tenho dor, eu tenho um problema crônico, eu tenho fibromialgia, eu tenho todo tipo de dor. O que eu vou fazer? Eu vou tomar remédio a minha vida inteira? Provavelmente. Se eu vou fazer isso a minha vida inteira, então eu vou causar microlesões a minha vida inteira. Eu tive acesso a um estudo nos países europeus. E isso significa que os Estados Unidos é o país que mais consome medicamento, gente. E não foi nele. O estudo não foi nele, foi na Europa. Esse estudo diz que o europeu consome, em média, 45 mil comprimidos do primeiro dia de vida até a morte. Só que esses comprimidos, eles não incluem suplementos, nada que seja benéfico. É só coisas para dores mesmo. No Brasil, estima-se que uma criança consuma pelo menos 2 medicamentos por mês. Pelo menos, uma criança, nos primeiros anos de vida, ela toma 2 doses de medicamentos por mês, no mínimo. Então, olha o que a gente está fazendo. Cada vez que você, em vez de usar um remédio para febre, você passa um peppermint na sola dos pés, você está tirando uma dose de medicamento. Se você venceu isso por 1 ano, você retirou 24 doses da sua criança, isso no mínimo. No mínimo. Tá? Então, o que vai fazer você vencer uma venda? O que vai fazer você vencer a apresentação do produto? É você ter confiança no que você tem, especialmente com o conhecimento do que tem lá fora, dos danos que causam a gente consumir o que tem aí fora. Então, no momento que você tem essa consciência, sabe o que você tomou? Uma decisão irreversível de saúde. E aí você abre a boca para falar para alguém, você explica para alguém sobre isso, e a pessoa vai falar, nossa, realmente, é mesmo? Nossa, eu não sabia. Por exemplo, omeprazol da demência. Quem já ouviu falar sobre isso? Né? Muita gente já ouviu falar sobre isso, já está bem difundida essa história, que foi descoberto que o omeprazol da demência. Ok. As pessoas sabem disso. Eu cruzo no meu caminho direto e continuo tomando. Me explica? Não consigo entender. Então, as pessoas estão dormentes, mas a gente tem que falar isso para elas com cuidado. Explicar isso para as pessoas com calma, com respeito. E aí você vai dizer, por que você toma omeprazol? Ah, porque eu tenho muita dor de estômago, eu tenho refluxo, eu tenho azia, eu tenho não sei o quê. Você já tentou um óleo essencial que pode melhorar isso para você? Ai, nunca tentei. Será que funciona? Aqui vai um segredo. Não tenta vender tudo de uma vez e passar protocolos caros. Vá com calma. Passe frasquinhos de 5 ml. Tenta ganhar a pessoa. Num primeiro, a pessoa tem 15 tipos de problema. Escolhe um. Tenta cuidar da pessoa com uma coisa bem feita. Ganha ela para aquilo. Quando ela vê esse resultado, ela mesma vai dizer, nossa, isso foi maravilhoso. Se me ajudou nisso, vai me ajudar naquilo também. Você tem aí? E aí as portas estão abertas para você. Você nem precisou ficar implorando espaço, oportunidade. Você só fez um gesto e você não tentou ganhar o mundo numa venda só. É uma questão da gente ir com calma. Quando eu comecei, gente, há 3 anos atrás, eu tinha
Eu fiquei tão impactada com algumas coisas que foram acontecendo, resultados e tudo mais, que eu queria passar o que eu vivia. Eu queria passar para as pessoas os protocolos que eu vivia. Então, eu melhorei muito de fibromialgia usando Deep Blue, frankincense e mirra. Quanto custa esse protocolo? Vai ver a quase R$ 1.000 esse protocolo. Então, eu queria passar isso para as pessoas. E as pessoas, elas estavam dando um voto de confiança numa coisa que elas não conheciam, nunca tinham ouvido falar. E aí, quando a pessoa faz isso, ela geralmente coloca uma expectativa irreal. Ela quer tomar uma gota de cada e ser curada. Porque para ela foi tão caro, custou tanto aquilo, que ela exige que seja um resultado irrefutável e imediato. E a gente sabe que não é assim que a coisa funciona. Então, eu aprendi que não devemos ir com esta sede ao pote. Eu aprendi que antes de qualquer protocolo pesado, qualquer protocolo mais forte, a gente tem que ir com o nosso cítrico, fazer um detox no corpo da pessoa, preparar o corpo da pessoa para receber um monte de cuidados que vai receber, tá? Então, eu tenho... são muitos exemplos que a gente pode citar, mas eu acho que a principal mensagem que eu queria passar para vocês hoje é que vocês aprimorem as informações, aprimorem o conteúdo do que tem aí fora, o que está acontecendo aí fora. E não é tão difícil. Quais são as doenças que estão matando todo mundo? É diabetes. Onde você vai ter um idoso diabético? Então, o que você precisa ter de conhecimento? O que esses medicamentos fazem? Quais são os efeitos colaterais? Onde que dói? Onde que dói na pessoa que está tomando? Tá? Então, quando você domina essas informações, você chega com um protocolo baratinho de lemongrass com grapefruit, você vende, não tem como não vender. Você consegue passar o seu produto. Claro que conhecer o seu produto é uma boa ideia também. Entender o lemongrass, entender o grapefruit. Então, você tem o lemongrass, o componente majoritário dele chama-se citral. O citral, ele faz um processo exatamente igual os medicamentos para diabetes. Ele faz uma conversão exatamente igual e estabiliza os seus níveis, as suas taxas. Então, ele traz o mesmo resultado de medicamentos e são estudos atrás de estudos que mostram isso. O cítrico, gente, ele serve para dar mais fluidez no seu sistema metabólico. Lembrando que a diabetes ela é uma doença metabólica. E olha que coisa interessante. O Alzheimer, vocês sabem que já tem diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. E agora o Alzheimer ele está sendo classificado como a diabetes tipo 3, uma doença também metabólica. Tá? Então, olha só como isso vai longe. Conforme a gente puder estudar, conforme a gente puder ter informações, melhor vai ser. Dani, é muito difícil saber tudo. Calma. Aprende um pouco esse mês. Ó, aqui está a Salete. A Salete, eu me lembro como se fosse hoje. Ela falando assim, Dani, eu não sei nada. Hoje, quase 3 anos depois, eu tenho certeza que ela tem total condição de atender as pessoas, já sabe fazer protocolos, já sabe de tudo, é uma mini franquia da Doterra em Barra Bonita, tem de tudo lá, tudo que precisar, pronta entrega, a dona Salete tem. Então, aos pouquinhos, vai com calma, tenha paciência com você mesma. O mais importante é
Vamos olhar que nem no jiu-jitsu, tem as faixas, né? Até a faixa preta. Se você estiver na faixa amarela, você consegue ensinar quem está na faixa branca. Então, não importa que você sabe pouco, o pouco que você sabe é mais do que quem está começando agora. Então, vai no seu pouco que você vai conseguir todo dia melhorar um pouquinho. Pega as principais queixas que as pessoas têm. Então, eu vi aqui pergunta para ansiedade. Você tem a ansiedade, você pode e deve usar os óleos essenciais. Sempre que você puder apoiar uma alegação em estudos, você já saiu na frente. Porque não sou eu falando, não é você falando. São cientistas renomados, estudos mostrando que aquilo funciona. Então, com relação à ansiedade e à depressão, o que nós temos? Estudos que mostram que 6 semanas do uso contínuo de lavanda, você atinge os mesmos níveis hormonais em seu cérebro de diazepam e clonazepam, os antidepressivos mais vendidos no mercado. E aí? Não é você, não sou eu, são estudos, é ciência que mostra. Muitas pessoas me dizem assim, eu não acreditava que o óleo ia funcionar. Entendam de uma vez por todas que óleo essencial não é crença. Óleo essencial é um componente químico que vai entrar no seu organismo para fazer o trabalho dele, você acreditando nele ou não. O seu papel é tomar. Essa é a parte mais difícil. Fazer a pessoa usar, fazer a pessoa tomar, fazer a pessoa ser disciplinada e usar. Tá? Então, olha, ontem eu coloquei no grupo a evolução de uma ferida, né? Acho que vocês viram. É a mãe da Cione que está aqui na sala. Dá um tchauzinho aí, Cione. O povo vê você. Acho que ela não está ouvindo. Então, é a mãe dela. Gente, ela estava com essa ferida há 1 ano. 1 ano. E não é uma pessoa que não tem acesso à saúde. Ela teve acesso a muitos médicos, a todo tipo de medicamento, a tudo que ela pôde, que a ciência pôde entregar para ela, que os médicos que ela visitou puderam entregar, ela teve acesso. E eles não foram capazes de fechar a ferida dela. Pelo contrário, entupiram ela de antibióticos. Então, quando eu entrei na vida dessa senhora, ela já tinha infecções urinárias de recorrência. Ela já estava com a imunidade dela destruída, porque era antibiótico atrás de antibiótico. Então, não era mais só a ferida o problema. Era tudo que ela estava vivendo em decorrência do que foi dado para ela para melhorar a ferida que não melhorava. Olha a situação, tá? Então, a gente fez um trabalho de limpeza. Gente, super importante, tá? Tudo que você for fazer na vida, primeiro limpa. Primeira coisa que você tem que fazer, vai arrumar a casa, primeiro você limpa. Não é assim que a gente faz? Não adianta arrumar bagunça com a casa suja. Então, o corpo da gente é a mesma coisa. Primeiro limpa. Põe o cítrico para dentro. Põe orégano para dentro. Hoje a gente está vivendo uma mamão com açúcar da do terra. Tem Zendócrine, pronto. Tem o Vanguard, pronto. Quer dizer, tudo que é mistura de limpeza, de detox, a gente tem à nossa disposição. Então, faz a limpeza. Faz a desparasitação a cada 3 meses. Limpa o seu organismo e quando aparecer um cliente, uma pessoa para você ajudar, oriente a mesma coisa. Limpeza. Tá fazendo a limpeza? Bora para o protocolo. Então, com essa senhora, usamos a limpeza e fomos atacar na ferida. Tá? Então, eu encontrei uma ferida, uma lesão sem vascularização, já numa situação muito difícil. Então, conforme a gente foi passando, a gente completou 24 dias hoje. Uma ferida de uma pessoa saudável, gente,
até a título de informação. Numa pessoa saudável, uma lesão, ela fecha em 21 dias. É o tempo que leva, é o ciclo de uma ferida, né? 21 dias. Então, você vê que, de algum jeito, o ponto que está hoje, já se passaram 24 dias, não está ruim. A gente está fazendo só partezinha de cima ali mesmo, ela já desenvolveu todo o tecido e está indo muito bem. Enfim, minha gente, para eu fechar, para eu trazer essa senhora para o nosso time, para eu trazer ela para o nosso lado, a primeira coisa que a gente conseguiu foi a benevolência da filha dela, a Cione, que gostou, que se interessou, que na hora ela não pensou nela. Ela falou assim: eu acho que isso pode ajudar a minha mãe. Então, fui visitar a mãe, conheci, vi e dei o meu protocolo, tá? E aí expliquei para ela, principalmente, o que a senhora tem a perder se não fizer. Porque já passou um ano, já deu chance para todo mundo fazer o que tinha que fazer. Então, vamos fazer. Convenci ela, graças a Deus deu certo. Então, mais uma dica para vocês. Quando for apresentar, quando for falar sobre o produto, tenham a paciência, o cuidado de ouvir a história da pessoa, ouvir as dores da pessoa, os medos dela, tudo que for importante dela falar. A gente tem que ser um bom ouvinte, tá? O nosso produto ele é incrível, gente. Eu vou sentar para apresentar o nosso produto e eu vou falar sobre ele, sobre as qualidades e os benefícios dele. Só que isso é essa parte da apresentação. A grande parte da apresentação é você saber se posicionar sobre o que significa você se cuidar com óleos essenciais. Então, eu cheguei numa casa de uma senhora que estava com a saúde destruída por antibióticos e com uma lesão enorme aberta. Eu tive que mostrar para ela o quão sério era isso que ela estava passando, para depois dizer o que ela devia usar, tá? O que mais? Então, voltando aqui à ansiedade. Então, a ansiedade, você sempre se apoia. Para a ansiedade está fácil. Olha só que casal. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, Carol? Então, é isso, gente. Toda vez que você tem apoio, você consegue se apoiar num estudo científico, melhora 1000% o seu argumento. 1000%. Porque você consegue dizer, olha, eu tenho aqui 3, 4, 5, 10 estudos que mostram que este produto atinge essa questão, é equivalente a... Tudo bem, Ivone? Seja bem-vinda. Então, ele atende, a questão é equivalente aos medicamentos sem o ponto negativo. Por falar nisso, vamos falar dos pontos negativos do medicamento? E aí você tem que saber o que você está falando, saber explicar todos os males que um antidepressivo traz e saber se expor. Então, resumo da ópera aqui. Apresentar o nosso produto, ele envolve não você saber muita técnica sobre o produto. Envolve você saber onde você está se metendo, de onde você quer tirar essa pessoa. O que você quer mostrar para ela? Você quer mostrar para ela que se ela seguir nos fármacos, hoje é um caminho extremamente perigoso. E você quer mostrar que existe uma alternativa. As pessoas não sabem que existe uma alternativa. As pessoas não sabem, gente. Elas pensam que só tem essa opção. Você tem ansiedade, depressão, TDAH, infecção, doença, tosse, pneumonia. As pessoas pensam que só tem essa alternativa. E você vai contar para os seus prospectos, para os seus clientes, seus amigos, seus pacientes, que existe uma alternativa.
hoje, gente, hoje eu estava lendo uma reportagem sobre uma super bactéria que está causando bastante preocupação. Inclusive em Cuiabá, no Brasil, agora em Cuiabá, né? 3 crianças, a gente perdeu 3 crianças para essa bactéria. Por quê? Vamos lá. Quando você fala de antibiótico, quando você fala de coisas industriais, elas são exatamente iguais. Tudo que é na escala industrial é exatamente igual. Então, você tem uma cartela com 20 comprimidos de um antibiótico. Ele é exatamente igual. Então, você dá essa cartela para sua bebê numa infecção. Ela tomou. Depois, você dá a mesma cartela numa segunda infecção, numa terceira, numa 10ª, na adolescência. Na vida, beleza? Você já deu esses antibióticos diversas vezes. Por eles serem exatamente iguais, as bactérias, elas são capazes de criar uma resistência. Tá certo? Quando ela cria uma resistência de um número muito grande de antibióticos, que nós não temos tantos antibióticos disponíveis no mercado, mas quando você consegue, quando o seu corpo cria resistência a um número grande desses antibióticos, você fica sem opção. E assim nasce a superbactéria. E depois ela é transmitida de um para outro e pronto, está feita a coisa. O que acontece com os óleos essenciais que são antibióticos? Primeiro, eles são antibióticos fortes. Eu estou falando aqui de cravo e estou falando de orégano. São os 2 óleos essenciais antibióticos mais fortes que nós temos. As plantas, gente, elas nunca são iguais. Cada colheita é de um jeito. Uma pegou mais sol, mais chuva, teve 25,5% de um componente, 19,5% do outro. Cada hora muda, isso oscila. Nunca é igual. Tá certo? As bactérias, elas não têm capacidade de criar resistência. Porque a modificação, ela é constante. Então, não cria-se resistência aos antibióticos de óleos essenciais. Então, gente, cuide disso. Criança, você que teve a oportunidade de não ter dado ainda antibiótico, não dê. Se você já tomou muito, pare imediatamente. Tenta se cuidar com óleos essenciais. Poucas gotas, máxima potência, é o melhor dos mundos, gente. É o melhor dos mundos. Olha só, entendam uma coisa, o sucesso que a doTERRA faz hoje não é à toa. Não é porque tem um monte de gente a fim de ganhar dinheiro. É porque o produto faz a parte dele. Eu vou me empenhar de pôr o produto na sua vida. Mas se ele não fizer efeito, você não vai voltar. Então, não funciona desse jeito. Só está acontecendo tudo o que está acontecendo porque existe resultado. Tá? Não é impressão, não é sensação, né? Porque, nossa, o pessoal adora, eu tive impressão mesmo que eu melhorei. Para, isso não é impressão, você melhorou. Você não tem a sensação, por isso que eu gosto dos diabéticos. Diabético fura o dedo, sai o númerozinho lá, aí a gente está provado que ele melhorou, né? Aí ele não tem negócio de sensação. Ele melhorou mesmo, está comprovado. Pode perguntar, Suzy. Dani, eu tive com meu sogro no médico e o médico, né, descobrimos que ele está com uma próstata inflamada. Com isso, só um minutinho, filho. Com isso, ele passou, né, alguns antibióticos e também o uso contínuo desse medicamento aqui, ó, do Omo. Tomar um ano inteiro. Nossa, imagina, né? Entendeu? Aí eu
estava na mente aqui, nossa, será que não tem algo que eu possa ir substituindo para ir desmamando ele disso aqui? Uhum. Olha, o que que eu sugiro, gente? Sempre doença, ela mexe demais psicologicamente com as pessoas. O pai da aromaterapia, ele diz o seguinte: 50% da cura, 50% da doença está na imaginação e 50% da doença está da cura está na sua paciência. Então, ter paciência com as pessoas e não diminuir o sofrimento delas. Eu nunca sugiro você retirar medicamento. Seja lá o que a pessoa estiver tomando, você deixa tomar. Tá, A gente não precisa ter a glória para nós. Não importa o que melhorou a pessoa, se foi o remédio ou se foi o óleo. No certo, final das contas, o que importa é que a pessoa melhore. Certo? certo. Então, a não ser que a própria pessoa fale, não, eu quero só o natural. Aí ela está preparada para isso, tá? Então, só um segundinho aqui. Desculpa, gente, estou sendo atacada aqui por um Boeing de uma muriçoca. Meu Deus! Ai, meu Deus. Então, olha, Suzy, existem estudos relacionando o gerânio às Tá. questões de próstata. Faz a cápsula de gelo, pede para ele fazer a introdução da cápsula de gelo com óleo de coco e gerânio, certo? Tá. Aproveita que a doTERRA lançou o frasquinho pequeno e faz Sim. no frasquinho, tenta resultado que vai melhorar, tá? Tá. Deixa eu Obrigada, ver viu? se teve mais uma pergunta aqui no chat. Ah, tá, os óleos detox. Micheline, olha, o próprio cítrico, ele tem essa natureza de detox. Um simples lemon que você usar, laranja, grapefruit, vai te ajudar. Mas a doTERRA lançou um blend chamado Zendocrine. Ele já vem contemplado com tudo do melhor para limpeza de fígado, é aquele detox completo. Então é mais economia para você do que comprar individualmente, né, cada um. E ao mesmo tempo você já tem o melhor dos mundos, você já tem tudo que você precisa e você faz um detox. Se vocês forem olhar nos endocrine de cápsula, não tem nem janela aromática, gente. Não tem nem essa coisa de você tomar e dar um tempo. Eles mesmos recomendam 2 cápsulas por dia, toda noite. É um óleo, uma mistura que seria como se fosse base, mínima. Você tá bem, sua saúde está maravilhosa. Fica com os endocrine, para ele continuar te ajudando. Porque muitas vezes a gente olha para a doença, mas acontece também de todo mundo, da pessoa estar bem, da pessoa estar saudável, e ela ter como eu posso dizer? Ela ter uma intenção mais preventiva. Então, também podemos atender essas pessoas, né? Mas então, se hoje, antigamente a gente só tinha a opção do lemon ou fazer a nossa própria mistura. Hoje já temos esse blend maravilhoso que já resolve toda a situação de detox. Tá bom? Diga, Sal. Dani, quando a gente não usa as bolinhas, né, as soft gels, quantas gotas eu posso pôr na cápsula? 4 gotinhas? Ou coloco 6 também? Dentro da cápsula da doTERRA, você tem 3 gotas. Então, eles são 2 cápsulas, você tem 6 gotas. 6 gotas. Eu tô usando agora, porque acabaram as minhas, eu estou usando, porque eu tenho bastante endócrine. Eu estou usando 4 gotinhas com o rosemary. Bom, rosemary é para outra coisa.
4 gotinhas. Tá bom, então, né? Tá perfeito, tá perfeito. Até porque você não está usando só ele, né? Não, Então, não. é bom fazer esse bom senso, né, gente? Bom senso. Sempre o bom senso. Hoje eu estava lendo uma coisa sobre dose letal. Gente, o bom senso precisa prevalecer. Por exemplo, dose letal de aspirina. Sabiam que existe? São 17 cápsulas. É a dose considerada letal para aspirina. Então, o seu corpo não tem condições de metabolizar 17 cápsulas de aspirina. A mesma coisa alguns óleos essenciais. Só que, Dani, quanto precisa para ser letal? Gente, eu estou falando de 85 ml de óleo essencial para ele ser letal. Então, veja como a gente trabalha com uma margem de segurança absurda. Porque a gente está falando de 10 gotas ao dia, 15 gotas ao dia. Então, é uma margem muito segura. A gente tem uma segurança muito grande, inclusive com outros. Vamos lá, o peppermint. Peppermint sobe pressão. Já ouvi sobre isso também. Olha, nós temos 35 estudos de peppermint, um número hipotético, tá? A pessoa alegou que subiu. Então, por segurança, a gente fala para tomar cuidado. Mas, se você está com a sua pressão controlada, se você tem acesso a um equipamento que você consegue visualizar se a sua pressão está ok, tá tudo certinho, gente, a gente está falando de excesso de zelo, tá? Excesso de cuidado. Então, a gente trabalha com um produto muito seguro, tá bom? Mais alguém com alguma pergunta? Ai, gente, deixa eu tirar uma selfie aqui, antes que o sábio arranque meu fígado. Menina, dá um sorriso aí. Cadê? Lúcia, vai para a câmera. Ivone, Fernando, Carol, Evandro. Aparece aí. Aê! Deixa eu me tirar daqui de baixo, que eu fiquei bem na vez da Renata. Ai, gente, obrigado, viu, por vocês terem estado aqui comigo. A próxima reunião vocês já vão receber o comunicado, o convite. Eu espero que vocês venham. A gente tem muita coisa boa sendo preparada. Tem muita coisa boa para vir e eu quero compartilhar com cada um de vocês. Deixa eu contar uma coisinha para vocês. Desde novembro, a Doterra está batendo todos os recordes de vendas. Então, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Particularmente, a nossa equipe, vocês estão de parabéns, vocês são maravilhosos. De janeiro para fevereiro, a nossa equipe aumentou 50%. De fevereiro para março, nós aumentamos 33%. Então, gente, foi uma coisa, assim, espetacular. Eu só posso dizer para vocês que eu sou muito grata, porque cada um de vocês que tira 10 minutos, 1 hora do seu dia para contar para alguém que existe um óleo essencial, que existe uma alternativa, existe uma outra solução, gente, isso aí é um presente que vocês estão dando para vocês mesmos, porque tudo isso volta em gratidão, né? Porque vocês estão fazendo bem para as pessoas, vocês estão fazendo bem para vocês mesmos, fazendo bem para o time. Então, eu só tenho a agradecer vocês. Muito obrigada pela parceria, muito obrigada pela missão, muito obrigada. E eu espero, gente, que a gente volte mais vezes aqui e quero ver alguns desses rostos lá no Rio de Janeiro, hein? Por favor, vocês acabem com as desculpas e vamos para esse bendito desse Rio de Janeiro. Quero ver vocês lá, tá certo? Pega a farofa, pega a galinha, pega a van, junta tudo e vamos, gente. Vamos nesse evento, tá bom? Beijo para vocês, viu? Fiquem com Deus. Beijo. Tchau. 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 Tchau.